Amém? Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra no tema, Evangelho que escreve o evangelista Mateus, no seu capítulo de número 5, nós leremos apenas o verso de número 14. Mateus, capítulo de número 5, o versículo é o de número 14. Enquanto você localiza, quero glorificar a Deus, externar a alegria que tenho, mais uma vez poder ministrar a sua poderosa palavra, esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra que é martelo que esmiuça, leite que alimenta e vitamina que fortalece a nossa alma. Eu quero aqui estender minha palavra de gratidão ao pastor desta igreja, o pastor Adriano, juntamente com a missionária Fabiola, que são amigos que o Senhor nos deu, que o Senhor possa continuar vos abençoando e derramar sobre vocês uma benção tal, sem medida, para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe essa juventude. Muito bom poder estar com vocês nessa data tão especial, né? E ver o quanto Deus tem trabalhado neste lugar, ver o crescimento de vocês. Isso é muito bom, que os céus possam continuar abençoando a vida de vocês. Só fiquei triste que o Salomão não arrumou uma blusa para mim, né? Não tem problema não. Na próxima ele arruma uma blusa para mim, em nome de Jesus, nem que eu pague, né? Mas que Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom poder estar aqui nesse momento tão importante e ser cheio do Espírito de Deus e da presença que está sobre este lugar. Quero louvar a Deus pela vida de um amigo, um profeta de Deus, meu amigo Rodrigo. Rodrigo é um amigo que já me acompanha há muito tempo, né? E ainda bem que ninguém deu oportunidade para ele falar, porque é pastor Adriano, ele depois, aí eu não prego, fica ruim demais. O Rodrigo, irmão, Deus usa ele de uma maneira poderosa, e eu sou um dos admiradores daquilo que Deus tem depositado na vida dele. Então que Deus possa continuar abençoando a vida de Rodrigo, entre outros amigos que aqui estão. Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo vocês de coração. Eu não vou ficar falando muito nome, senão a gente não consegue entregar aqui, o tempo passa e a gente não consegue entregar aquilo que Deus tem para nós, ok? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14, quem achou, diga amém. Diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Repito, vós sois a luz do mundo, e não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E você diz graças a Deus. Se assente, por gentileza. Eu prometo ser muito simples, falar de uma forma bem lacônica aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, de fato é um texto conhecido de todos nós, né? O capítulo de número 5, inserido no evangelho que escreve o evangelista Mateus, ele é um capítulo bem conhecido. Eu acredito que os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler este capítulo conseguem dele extrair algumas lições que são dignas de serem aplicadas tanto na nossa vida espiritual quanto também na nossa vida cotidiana. Eu preciso que você me preste muita sua atenção para que a gente possa caminhar e entender a proposta de Deus para nós neste dia. Na realidade, Mateus vai dividir o ministério de Jesus em 3 partes. Mateus divide o ministério de Jesus no ensino, na pregação e na cura. Do capítulo 5 ao capítulo de número 7, nós iremos aprender um pouco sobre o ministério do ensino de Jesus. O capítulo 8 e o capítulo 9, nós iremos ver Mateus narrar acerca do seu ministério de obras. Esta segunda sessão do Evangelho compreende, na realidade, 3 séries de atos de manifestação de poder, contendo em cada série dessa 3 milagres, trazendo para nós a totalidade de 9 milagres dentro do capítulo 8 e o capítulo de número 9, sendo um milagre desse relacionado à natureza e todos os outros 8 milagres atrelados a uma doença.
Mas não é isso que nós queremos falar, pois nós iremos se basear no capítulo de número 5. O capítulo de número 5, por sua vez, conhecido por nós como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ou por alguns o Sermão da Bem-aventurança. O versículo de número 1 é um versículo bastante interessante, porque a Bíblia vai dizer para nós que, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. Nós precisamos compreender que o capítulo de número 5, ele está totalmente atrelado ao capítulo de número 6, a seguir o versículo de número 17 do Evangelho de Lucas. A única diferença destes dois capítulos é que Mateus narra para nós que Jesus vai pregar este sermão quando está em cima do monte. Lucas, na sua narrativa, mostra para nós que Jesus vai pregar este sermão quando já estava descendo do monte em um lugar plano. Então Mateus fala que Jesus prega no monte. Lucas mostra que Jesus vai começar este sermão quando já estava descendo com os seus discípulos e com uma grande multidão. O que nós precisamos compreender é que, por mais que cada autor coloque ou tenha uma colocação diferente do espaço geográfico que Jesus estava quando aplicou este sermão, a gente precisa compreender que tanto o capítulo de número 5 quanto o capítulo de número 6 do Evangelho de Lucas estão totalmente conectados. Se nós formos olhar e ler, nós vamos perceber que os dois sermões se iniciam da mesma maneira, tratando sobre a bem-aventurança. Há quem diga que o sermão do capítulo de número 5 é o sermão do monte, e o sermão do capítulo de número 6 de Lucas é o sermão da planície. Mas, em si, lendo tudo isso, eu percebi que o que importa aqui de fato, pastor Adriano, não é o lugar, não é o espaço geográfico aonde Jesus está aplicando esta palavra, mas é o seu sermão em si, porque muitas das vezes o espaço geográfico, olhe para cá, muitas das vezes o espaço geográfico não faz tanta diferença, mas o que faz a diferença é o sermão que está sendo aplicado por Jesus. Enquanto eu lia isso, o Senhor me fez recordar de João capítulo de número 4, a seguir o versículo de número 21, a Bíblia vai dizer que Jesus, numa palestra com a mulher samaritana, ela olha para Jesus e diz para Jesus: nós e nossos pais adoramos neste monte, e vós dizeis que nós devemos adorar em Jerusalém. Jesus olha para ela com uma réplica e diz para ela: chegará um momento que nem no monte e nem em Jerusalém há vez de adorar. No versículo 23 ele diz: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava querendo dizer para a mulher que o local, Jesus estava querendo dizer para a mulher que o ambiente pouco importava, mas o que de fato importava naquele momento era uma adoração verdadeira e autêntica. O problema é que existem pessoas que se preocupam muito com o detalhe e esquecem de fato de entregar uma verdadeira adoração. E eu vim dizer para você que não adianta ter blusa bonita, é legal, mas não adianta ter uma roupa bonita, também é legal. Não adianta ter um espaço muito preparado se aquilo que eu vim para fazer de fato eu não faço. Não adianta ter todos os detalhes se quando for o momento de eu adorar, eu não conseguir adorar porque eu estou preocupado com os detalhes. Eu vim dizer para você nesta noite, nesse encerramento de congresso, que o mais importante nesta festa ainda é o espiritual. Eu vou repetir porque alguém levantou a mão e creu no que eu falei aqui. Ainda nessa festa, nesse encerramento, o mais importante é o espiritual, e aquele que está na festa, ele sempre será o mais importante, ele sempre será o convidado de honra. E a motivação que nos traz aqui nesta noite é porque ele está neste lugar. O que nos motiva a estar aqui neste lugar
ainda é Jesus. Não é o pregador, não é a divulgação, não é os louvores. Jesus é a motivação que nos traz aqui esta noite. Eu vim dizer para você, chega um momento que nós precisamos colocar os detalhes de lado, para que não atrapalhe aquilo que Jesus quer fazer. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38, vai dizer para nós que Jesus vai chegar numa aldeia conhecida como a aldeia de Betânia, e quem vai receber Jesus, olhe para cá, uma mulher chamada Marta. Maria também está dentro desta casa, Rodrigo, e o texto vai dizer que Maria, ela vai se distrair com aquilo que ela deveria fazer na casa. Escuta, ou melhor, Marta vai se distrair com aquilo que deveria fazer na casa. Maria é diferente, está escrito no texto que Maria está aos pés do mestre ouvindo a palavra, porque Maria entendeu que aquele momento não era o momento de cuidar dos detalhes, mas aquele momento era o momento de aproveitar a oportunidade de quem estava dentro da casa. Maria entende o privilégio que ela está tendo de ter Jesus dentro da casa, e por isso ela diz: eu não posso me distrair já que ele está aqui, eu não posso me distrair já que ele já chegou na casa. E eu vim dizer para você, não deixe que nada venha te distrair esta noite, porque aquele que era para chegar já chegou neste lugar. E eu vim aqui por causa dele, eu vim para adorar ele, engrandecer a ele. Tem gente que vem e você diz: vem para quê? Eu vim para ver um amigo. Isso é importante, mas não é o mais importante. Tem gente que vem e você pergunta para ele: para que você veio? Ele diz: eu vim para o pastor me ver. Mas ainda há uma geração que está dizendo: eu vou lá por causa dele, eu vou lá porque eu sei que ele vai estar lá. Os senhores que me escutam, eu preciso pregar isso para você. Tem dias que a gente não consegue chegar, chove, alaga, o ônibus não sai, vem o engarrafamento e você não consegue sair dele, mas todas as vezes que você vires a casa de Deus, ele sempre vai estar aqui, porque ele não falta um culto. E esse é o meu conforto, porque este congresso não é um congresso feito no emocionalismo. Esse congresso é um congresso aonde Jesus foi convidado, e por isso eu estou aqui. Olhe para quem está do teu lado aí rapidinho, me ajude a pregar. Diga para ele: Jesus está neste lugar. Diga para ele, fala para ele: não deixe passar a oportunidade. Esse culto não volta nunca mais, esse domingo não volta nunca mais. E de repente é num domingo desse que Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. De repente é num domingo desse que Jesus quer liberar uma porção poderosa sobre a tua vida. Então, olhar o texto, a gente percebe que o espaço geográfico não é tão importante quando se é Jesus que está pregando. O pilar do capítulo 5, pastor Adriano, é Jesus. Que culto de doutrina bom. Quem está dando culto é Jesus. E alguém se aproxima para ver Jesus. Agora olhe para mim, porque eu vou começar a pregar aqui. Sabe o que o texto diz para nós? No versículo de número 1, está escrito assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, os discípulos se aproximaram, e abrindo a boca, os ensinava. Quando eu li esse texto, o Espírito de Deus me prendeu nele, porque o versículo de número 1 do capítulo 5 está dizendo para nós que quem se aproxima, pastor Adriano, não é multidão. O versículo 1 está dizendo para nós que quem se aproxima é discípulo. Porque o discípulo aqui do capítulo 5 entende que, sendo discípulo, não tem como viver longe de Jesus. Ele entende que, por ser discípulo, não dá para estar longe, tem que estar perto. E há uma convocação de Deus aqui nesta noite, chamando quem está longe para perto novamente. Se aproximar. Porque discípulo que é discípulo não se contenta em estar longe dele. Discípulo que é discípulo entende que ele precisa estar perto. Tem gente que leva a vida do jeito que acha que tem que levar.
venho hoje, não venho amanhã. Oro hoje, não oro amanhã. Leio a palavra hoje, amanhã eu não leio. Mas quem é discípulo de verdade, ele está dizendo, eu preciso estar perto dele. Eu preciso estar coligado a ele. E essa tem sido a minha oração nesses dias. Para que eu esteja coligado a Deus. Assim como o interruptor é coligado à lâmpada. E quando você aperta o interruptor, a lâmpada acende. Eu disse para Deus, me deixa ligado com o Senhor. Porque se eu estiver ligado com o Senhor, eu não vivo apagado, eu vivo aceso. Três pessoas pegou e eu vou repetir de novo. Se tiver 5 aqui para pegar comigo, Deus desce aqui. Deus está dizendo para alguém, se tiver coligado comigo, não vai viver apagado. Porque eu não te chamei para estar apagado, eu te chamei para estar aceso esta noite. Aceso. Então quando os discípulos se aproximam, olhe para cá. O texto vai dizer para nós que no aproximar, Jesus começa a pregar o sermão. E eu gostei desse aproximar. Porque o fato dos discípulos se aproximarem, eles estão querendo dizer que precisam aprender este ensinamento que Jesus tem para passar. Até porque quem não se envolve, não desenvolve. E eles entendem, não dá para pegar aquilo que Jesus tem de longe. Para mim absorver, eu preciso estar perto. Para me granjear, eu preciso estar perto. Então o texto diz que eles se aproximam. Do versículo 3 em diante, começa o sermão da bem-aventurança, até o versículo de número 12. Olhe para mim, entre o versículo de número 13. No versículo de número 13, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus vai direcionar a fala literalmente para os discípulos. A fala do versículo de número 13 até o versículo de número 16 é totalmente direcionada para os discípulos. Por mais que a multidão esteja perto, Jesus está falando para discípulos. E Jesus vai se utilizar de um elemento. E qual é o elemento, Daniel? Jesus vai se utilizar. É um elemento básico, mas está escrito que Jesus se utiliza do sal. Ele olha para os discípulos e diz, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, olhe para cá, como que há de salgar? Por nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus se utiliza do sal. E o sal era um elemento muito básico. Naquela época, o sal era utilizado para 3 coisas. A primeira coisa, o sal era utilizado para purificar. A segunda coisa, o sal era utilizado para preservar. E a terceira coisa, o sal também era utilizado para temperar. Quando nós olhamos a colocação de Jesus, nós passamos a compreender, quando estudamos a fundo, que há uma dificuldade do acontecimento do sal deixar de salgar, porque é muito difícil isso acontecer. Mas Jesus se utiliza dessa possibilidade para mostrar para os discípulos que eles não poderiam deixar de cumprir a sua missão, ou seja, deixar de ser aquilo que eles foram chamados para ser, porque se deixassem de ser aquilo que foram chamados para ser, não serviriam mais. Então no versículo de número 13, Jesus está querendo dizer para os discípulos que há uma necessidade de eles ficarem na posição que Jesus quer que eles estejam, senão eles não serviriam mais. Então é por isso que Jesus mostra para eles a possibilidade de permanecer. É muito rápido. Quando Jesus começa a falar no versículo de número 14, diferente do sal, Jesus agora vai se utilizar da luz, e é sobre a luz que eu quero falar, que foi a temática que vocês colocaram. Jesus, depois de comparar os discípulos com o sal, Jesus olha para eles e diz, vós sois a luz do mundo. Olhando para isso, gente, luz não foi feita para ficar apagado. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida, que nós não podemos estar apagados diante de Deus. Eu sei que é algo simples, mas eu preciso aplicar isso para você. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo para ele, vós sois a luz do mundo. E luz foi feito para estar aceso. Quando eu li isso aqui, eu recordei de 1 Samuel, capítulo de número 3. A Bíblia vai dizer que o menino Samuel estava no templo.
e no templo estava servindo a Deus perante a Eli. Um belo dia, pastor Adriano, este menino deita para dormir, e quando ele deita para dormir no local onde ficava a arca de Deus, o texto diz que este mesmo menino, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele escuta uma voz, e a voz diz: Samuel, Samuel. Quando eu li isso aqui, o Espírito de Deus me prendeu, porque o texto é enfático e dizer que Deus vai falar com Samuel antes que a lâmpada se apagasse. E Deus falou comigo: Daniel, eu falo quando a lâmpada ainda está acesa, porque não tem como falar enquanto a lâmpada está apagada. Alguém já entendeu? E é simples o que eu vou falar, mas é algo muito sério. Tem gente que olha e diz: Deus fala com fulano, Deus fala com Bertando, Deus usa ciclano, e por que Deus não fala comigo? É Deus dizendo: óbvio, você deixou apagar, não tem como eu falar com quem está apagado. Eu preciso que você se acenda novamente, para que eu falo com você. Tem mão para levantar? Tem mão para levantar? Então levante para receber essa profecia hoje, e não é amanhã. É noite de Deus te acender novamente, é noite de Deus te incendiar novamente. Eu sei que entrou pessoas aqui que muito tempo não ouvem a voz, mas Deus está dizendo: a partir deste congresso é um divisor de águas na tua vida. Tu vai passar a ouvir, tu vai passar a ver, e tu vai enxergar o que eu tenho para a tua vida. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Daniel, que lâmpada é essa aqui? Essa lâmpada é aquilo que nós chamamos de candelabro, ou candeeiro, ou menorá. Era a mesma lâmpada, o mesmo utensílio, escuta isso, que iluminava a partir de dentro do tabernáculo, chamado lugar santo. Só que para acender, pastor, e permanecer aceso, tinha um processo. E é sobre o processo que eu quero pregar. Porque todos os dias, missionária Fabíola, o sacerdote ia, e ele precisava vasculhar se estava aceso ou se já tinha apagado. E olhe para cá, qual é, Daniel, a função do sacerdote? Antes de alimentar esse candelabro para que o fogo pegasse, antes de derramar azeite para que ele pudesse acender e iluminar o lugar santo, o texto diz que primeiro o sacerdote limpava. Você não deu glória, né? Antes, pastor Adriano, de deitar o azeite, primeiro ele, porque não tem como jogar azeite em candelabro sujo. Você não está entendendo o processo, né? Deus está dizendo: eu estou te limpando, porque não tem como eu derramar o azeite com você sujo. Deixa eu te limpar. E esse processo de limpar dói. Esse processo de limpar, Deus arranca algumas coisas. Tem dia que Ele arranca algumas amizades, até relacionamento Ele arranca se quiser, mas apagado você não fica. Deus está dizendo para alguém: eu vou te limpar, para primeiro derramar o azeite em você. Primeiro ele limpa, tira a sujeira, tira a poeira, tira a impureza. Era para você ter dado glória, mas você perdeu a oportunidade. Eu sei que tem gente aqui que está dizendo: pode me limpar, Senhor, porque eu não me contento em ficar vazio. Eu sei que tem gente que está dizendo: Deus pode arrancar. É uma oração corajosa, mas tem gente que ainda tem coragem de olhar e dizer: Senhor, se tu olhares para dentro de mim e ver algo que me impede de acender, arranca com raiz em tudo. Eu sei que é uma oração perigosa e corajosa, mas ainda tem gente que está dizendo: pode tirar, Jeová, arranca, pode arrancar, arranca, pode tirar, tira. Eu não sei se você vai receber isso que eu estou pregando, mas o Espírito de Deus testifica no meu espírito para me pregar para você. Deus vai tirar coisas que te afastam dele. Deus vai tirar coisas que te prendem. Oh meu Deus do céu, Deus vai arrancar da tua vida aquilo que te impede de estar aceso. Arrancar. Limpa, sacerdote. E há um sumo sacerdote aqui limpando esta noite.
Oh, meu Deus. Há um sumo sacerdote limpando a vida de gente aqui. Limpando. Ele limpava. E depois, Daniel, que ele limpava, ele deitava o azeite. Para que pudesse acender. Porque sem azeite, não acende. Você lembra? De Mateus capítulo de número 25. A parábola das 10 virgens. Está escrito no texto. 5 prudentes e 5 loucas, 5 insensatas. As prudentes levam azeite na reserva. As loucas não levam. Só que chega uma hora que o azeite falta. E parece que não. Mas o azeite falta quando o noivo está chegando. Está escrito no texto. À meia-noite, pastor, ouviu-se o clamor. Aí vem o noivo. Alguém olhou e disse: rapaz, apagou aqui, hein? Apagou. Não, mas me dá um pouquinho do voz. Não. Para que não falte nem a nós e nem a vós. Vai primeiro aos que vendem. Gente, se vende, é porque precisa e esse é o problema. É que tem gente que quer ter o azeite, mas não quer pagar o preço dele. Porque para ter, tem que pagar o preço. Para ter, tem que passar no processo. Eu costumo dizer na minha igreja: não adianta querer estender a tenda se você não vai para o Jordão cortar lenha. E Deus está dizendo para alguém: quer ter o azeite ou quer viver aceso? Então tem que pagar. Paga o preço, meu filho. E esse preço é na oração. Tem hora que a gente tem que abrir mão um pouquinho do WhatsApp para poder orar. Eu faço parte dessa geração que ainda tem Deus como prioridade. Eu faço parte dessa geração que não é uma geração falida, porque nós não iremos levar título por alguém que não quer ter compromisso. Mas ainda tem gente que está dizendo: o azeite não pode apagar, não pode apagar, não pode apagar, não pode apagar, não pode apagar. Ainda tem jovem que diz: eu não posso deixar apagar, não pode deixar apagar, não pode deixar apagar. Alguém manda mensagem no WhatsApp e diz: vão ficar. Você diz: não posso deixar apagar, não posso deixar apagar, não posso deixar apagar. Vai pecar, não posso pecar, porque não pode apagar. Deus está dizendo: renuncia, paga o preço, para não apagar, paga o preço. Foi o tema que vocês escolheram. Para ter, precisa pagar o preço. Então, após a limpeza do sacerdote, está escrito, gente, que ele deitava o azeite. E o texto diz que iluminava o lugar. Só que pega isso. E eu já termino porque eu quero ser simples. Pastor Adriano, no lugar santo, o que acendia, iluminava, era o candelabro. Mas do lado de fora do tabernáculo, escuta isso, tem um utensílio chamado altar do holocausto, onde o povo levava o sacrifício para poder oferecer a Deus. E no altar do holocausto tinha fogo. E como o candeeiro não podia apagar, o altar do holocausto também não podia. Que é isso, Daniel? Não. Agora olhe para cá. Aqui também era a função do sacerdote. 6 horas da manhã. Levíticos capítulo de número 6, a seguir o versículo de número 8 está escrito lá. O sacerdote levantava, colocava a sua veste. E ele tinha alguns utensílios na mão. Primeiro utensílio, está escrito, o sacerdote tinha uma espátula. Segundo utensílio, uma pá. E o terceiro, Daniel, um balde. Colocava a roupa. E ele ia até o altar do holocausto. E lá ele via, Rodrigo, que estavam os restos do sacrifício passado. E ele dizia: eu preciso limpar, porque não tem como oferecer um sacrifício novo em cima dos restos do sacrifício velho. E sabe qual era o primeiro utensílio que ele pegava, pastor Adriano? A espátula. E para que a espátula? Para raspar. Ele olhava a grelha e começava a raspar ela, para poder tirar os restos do sacrifício passado.
após raspar para tirar, tem gente que está pegando, Deus vai te raspar também, meu filho. Após tirar toda a crosta, meu amigo, do sacrifício passado, ele pegava a pá. E para que a pá, Daniel? Para remover a cinza. Oh, meu Deus do céu. Estou sentindo Deus aqui neste altar, irmão. E após ele pegar a cinza na pá, eleva a súria. Está escrito que ele colocava toda a cinza num balde. E o balde, e ele agarrado no balde, escuta isso, ia fazer a remoção e tirar dali e colocar, sabe aonde? Está escrito no texto, num caminho limpo. A espátula raspa, a pá remove, e o balde transporta. E aonde coloca, Daniel? Num caminho. E depois que faz tudo isso, põe lenha. Para quê? Para o fogo acender. Agora olhe para mim, gente, porque isso aqui é muito forte. Dentro do lugar santo, o que acende e o que ilumina é o candeeiro. Mas no pátio, o que ilumina é o fogo do altar do holocausto. Olhe para mim, olhe para mim. No candeeiro, o que faz o fogo acender é o azeite. Mas dentro do átrio, no pátio, o que faz o fogo pegar é a lenha. Pegou não? Está aceso do lado de dentro, mas também está aceso do lado de fora. Porque tem gente que ele é aceso aqui dentro. Foi o tema que vocês colocaram, não olha para mim assim não. Tem gente que é aceso do lado de dentro, mas está apagadinho do lado de fora. E Jesus não está preocupado quando você está aqui dentro. Jesus está preocupado quando acaba o congresso. Jesus está preocupado quando a festa acaba. Deus está dizendo para alguém: pode viver o êxtase dessa glória que você está vivendo. O culto, esse poder todo aqui é mole demais, meu filho. Eu quero ver quando você chegar na tua casa. Eu quero ver na semana. Mas eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu estou aceso lá dentro, mas eu preciso estar aceso aqui fora também. Na segunda eu vou estar aceso, na escola eu vou estar aceso, no trabalho eu vou estar aceso, na faculdade eu vou estar aceso. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: Senhor, não me deixa apagar, não me deixa apagar, não me deixa apagar. Eu não sei se essa juventude vai receber o que eu vou liberar do altar, mas Deus está dizendo para alguém: eu vou te envolver numa dimensão espiritual que você vai estar tão cheio da graça que não vai suportar ficar em quatro paredes. Deus vai começar a te usar na tua escola. Deus vai começar a te usar no teu trabalho. Eu não sei se você consegue pegar isso que está sendo liberado aqui, mas Deus está dizendo: eu não vou deixar você apagar. Depende de você. Não é só aqui dentro, tem que estar aceso lá também. Reva Súria Pecamanchuri remandarava cheia. Deus está falando com alguém, tem que estar aceso lá também. Mas o pastor não me vê, mas tem que estar aceso. A missionária Fabiola não me vê, mas tem que estar aceso. O meu líder não me vê, tem que estar aceso. O diácono está olhando, tem que estar aceso. Aceso. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus não te chamou para estar apagado. Fala para ele: Deus não te chamou para estar apagado. Deus te chamou para estar aceso. Aceso a ponto de não ser influenciado, mas influenciar uma geração. Alguém tem que olhar para você e ver Deus na tua vida, meu filho. Deus te chamou para ser diferente no meio dos iguais. Deus não te chamou para ficar fazendo o que os outros querem, para ser aceito no grupinho. Ainda que eu seja rejeitado, tem que olhar para mim e ver que o poder de Deus está na minha vida, e tem que respeitar a unção de Deus que foi liberada sobre a minha vida. Aceso. Não dá para estar apagado. Esse texto aqui está falando de influenciar. Vós sois a luz do mundo. E ninguém influencia apagado. Ninguém influencia vazio. Olhar para esse texto, a gente fala de integridade, fala de caráter,
Fala de posicionamento. E é por isso que eu gosto de Daniel. Porque no capítulo 1, versículo de número 8, está escrito lá: e Daniel rejeitou. Está escrito no versículo de número 8. Algumas traduções vai dizer: e Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. É o versículo de número 8. Agora lê o versículo de número 9. Sabe o que está escrito lá no 9? E Deus deu a Daniel graça. Como assim? No 8 ele rejeita, mas no 9 Deus libera graça para ele. Porque a vida com Deus é assim: abrindo mão das coisas da terra para agarrar as coisas do céu. E tem horas que para você viver algo espiritual muito grande com Deus, você vai precisar abrir mão mesmo. Você vai precisar deixar embora mesmo. Para poder abraçar o que Deus tem para a tua vida. Deus está falando para essa juventude hoje que me escuta. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus não te chamou para ser apenas mais um jovem. Se eu posso profetizar, eu profetizo que nessa igreja Deus levantará jovens que farão a diferença em Realengo. Oh, irmão, que as comunidades daqui que se preparem, porque Deus vai te levantar para ganhar mesmo, ganhar traficante, ganhar cachaceiro, ganhar viciado. Deus vai levantar essa geração. Deus está levantando uma geração comprometida que não deixa ninguém na beira do caminho, que está dizendo: pode estar paralítico, mas eu vou te carregar até lá. Deus vai te levantar lá. Deus quer te usar para isso, para ser influenciado. Eu não sei o que vocês têm ouvido nesses 2 dias passados, mas o que Deus tem colocado no meu coração é esta palavra: chegou o momento de nós influenciarmos. Olhe para quem está do teu lado, diga para ele: chegou a hora. Diga para ele. Diga para ele, pode dizer sem medo, diga: chegou a hora. Fala para ele: chegou a hora de influenciar. Diga. Chegou a hora de fazer a diferença. Diga, pode falar para ele, sem medo dele. Se quiser, pode botar o dedo na cara dele e dizer para ele: chegou a hora da gente ser diferente. Ninguém vai ver a gente mais como qualquer jovem, não. Vai ter que olhar e ver o Espírito de Deus na nossa vida e passar a respeitar e saber que ainda tem jovem que é comprometido, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Ainda tem. Sabe o que me alegra? O que me alegra é saber a oportunidade que nós estamos tendo de poder estar aqui. Para o mundo e para algumas pessoas não tem mais sentido na vida. Pastor Adriano, para alguns a vida só faz sentido se tiver a motona. Para outros a vida só faz sentido se tiver o carro do ano, se tiver um casarão, se tiver com muita mulher, e deixa eu falar rasgado, levando para motel. Mas para a gente, o que faz sentido é estar aqui sentindo a presença de Deus. Eu sei, domingo desse, tem gente que está se preparando para poder beber, tem gente que está se preparando para poder colocar o balão para cima, mas ainda tem jovem que está dizendo: o meu lugar hoje é lá no culto, porque eu sei que lá eu vou ser cheio de Deus, porque tem algo liberado sobre nós naquele lugar. Deus está dizendo para alguém: ainda que alguém queira outras coisas, você foi separado para poder estar aqui, vivenciando desta glória, participando deste poder, recebendo esta graça, sendo envolvido por Deus. Levante a tua mão para glorificar a Ele e seja grato por essa oportunidade. Assim como falo para a juventude, falo para a igreja: valoriza a cadeira que você está sentado. Tem gente que pagaria muito para poder estar aqui esta noite, mas você está tendo a oportunidade aqui hoje de poder adorar a Deus, glorificar o nome dele e saber que a presença dele está neste lugar. Presença dele. Jesus olha e diz assim: não tem como uma cidade edificada. Está escrito no texto, irmão. Não tem como. Está escrito no texto: uma cidade edificada sobre um monte ser escondida. Porque Deus não chama gente
que foi feita para iluminar, para ficar escondido. E às vezes esse é o nosso maior problema, que a gente quer se esconder enquanto Deus está nos chamando para a guerra. Eu vi essa palavra uma vez, eu nunca mais esqueci. Alguém disse: Daniel, quem não se envolve, não desenvolve. E às vezes você olha alguém aqui e diz: não, eu não posso não, eu não tenho chamada não. Não me dá oportunidade não, pastor, porque eu não consigo não. E Deus está dizendo: vem, meu filho. Sabe por quê? Porque Deus não chama quem é covarde. Mas se tem um povo que Deus gosta de trabalhar, é o povo corajoso. Eu aprendi isso na minha infância, quando eu era pequenininho na igreja, que alguém dizia para mim: Daniel, vai com medo, mas vai com medo, mas vai. Tinha dia que eu abria a Bíblia, nada, mas não sei o que acontecia, que no final dava certo. Era Deus falando na minha boca. E Deus está dizendo para alguém: se chamar, vem, porque eu vou te usar. Porque eu não te chamei para viver escondido, eu te chamei para a guerra e para ser usado por mim. Ser usado por mim, por Deus. Meu filho, sai de trás das malhadas. Tem hora que você precisa aparecer para Deus poder te usar, para Deus poder fazer aquilo que quer fazer. Tem gente que fica com espírito de inferioridade. Não fui chamado para isso não tenho capacidade para isso não. Tem sim, é por isso que eu gosto. Deus olhou para Josué e disse para Josué: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Josué está passando um período difícil. Pastor Adriano, Moisés morreu. Ele olha para o povo, ele diz: eu assumi esse povo. Assumo não. Porque a pior coisa que tem é lidar com gente, né? A pior coisa que tem é lidar com pessoas. Essa é a realidade. Tem gente que te ama de dia e te odeia de tarde. Tem gente com a mesma facilidade que te abraça, fala mal de você na rede social. Então Josué está dizendo: eu não quero esse povo não, quero não. Deus olha para Josué e diz: meu filho, levanta daí. Para de chorar, mingar e ficar chorando por aquilo que já se foi. A hora agora é a tua. Levanta, passa com o povo no Jordão. Quando eu li Deus falando para Josué para se esforçar, Rodrigo, eu percebi que Deus viu em Josué aquilo que ele mesmo não tinha enxergado. E você fica: não quero, não posso, não dá para mim. Deus está dizendo: dá sim, meu filho. Arregaça a manga. Deus tem uma chamada na tua vida. Deus quer te levantar para você influenciar essa geração. Não dá para viver apagado. Não dá para viver de qualquer maneira. A gente chegou um tempo que não dá mais para empurrar com a barriga. E Deus está dizendo para alguém: do jeito que está não pode ficar. Do jeito que está não pode permanecer. Eu creio que foram 3 dias de festa para que Deus pudesse nos chacoalhar espiritualmente e fazer com que a gente se posicione naquilo que Ele quer. Deus está dizendo para alguém: é isso mesmo, é posicionamento. Esta é a palavra. Posicionamento para Deus fazer o que tem que fazer. Posicionamento para você conquistar o que tem que conquistar. Até porque tem coisas que a gente não conquista porque a gente não está na posição que Deus quer. E Deus está dizendo: eu estou te chamando para um nível mais profundo. Eu estou te chamando para mergulhar mais. Isso é o que Deus está falando com a gente. Mergulhar mais. Que é isso, Daniel? Mergulhar? Eu lembro logo de Ezequiel, que o varão apareceu com a corda de medir e diz: e aí, Ezequiel, tu enfrenta essas águas? Ele diz: dá para ir. Aí o varão vai medir, pastor, com cordel de medir. Aí ele desce nas águas. As águas estão aonde, Ezequiel? Não, estão no tornozelo. Tá bom, aí tá bom. Aí o varão olha e diz: tá bom nada, desce mais um pouco. Aí mediu mais um pouquinho. As águas estão aonde, Ezequiel? As águas estão no joelho. Tá bom não, agora tá bom. Tá bom ainda não. Mede mais um pouquinho. Aí mediu mais um pouquinho. Tá onde, Ezequiel, as águas? As águas estão nos lombos. Tá bom, Ezequiel, tá bom. Aqui agora já deu. Ainda não tá bom pra mim não. Mede mais um pouco. Aí mediu um pouco. Aí daqui a pouco chegou uma hora que Ezequiel disse: não dá mais pra botar o pé. Aí o varão olha pra ele e diz: então mergulha, meu filho. Porque tem gente que se contenta com água no tornozelo. Outro se contenta com água no joelho. Mas tem gente que está falando: eu quero mergulhar nas águas. Se Ele me chamou, deixa eu mergulhar. Se Ele me chamou, deixa eu... Deus está dizendo para alguém: mergulha nas águas que estão diante de você hoje, meu filho. Mergulha. Se envolve na obra. Se envolve com aquilo que Deus quer. Eu creio que hoje é o dia que Deus vai te levantar como nunca antes. Fique de pé comigo. Eu não vou te enfadar. Não vou. Mas eu queria orar por você.
Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Porque eu sei que Deus tem um ministério poderoso para pessoas que estão aqui, jovens que estão aqui. Eu sei que Deus tem uma chamada muito grande. Eu sei que a chamada que Deus tem com vocês é poderosa. Só depende de você. Só depende de você. Quer? Vem. Tem coragem? Vem. Está disposto? Vem também. Deus quer te usar de uma maneira que você não imagina. Deus quer te levantar de uma forma que você não tem noção. E alguém veio aqui com coragem, eu vou aproveitar para falar isso. Daniel, eu acho que eu não consigo, não tenho força, eu não consigo me envolver. Consegue não? Embora para o altar. Então para mim orar por você. Vem aqui. É a hora, meu filho. É a hora de mergulhar nas águas. É a hora de mergulhar nas águas. Os meninos estão aí para tocar, para me ajudar? É a hora de mergulhar nas águas. Isso. Eu quero orar por você. Não está mais tempo de só ficar sentado no banco. Eu quero profetizar que você vai se tornar disponível para a obra. Vai ter gente, pastor, te chamando, dizendo: pastor, tem algo para fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa geração. Que alguém diz que é falida, mas não é. É a geração do avivamento. Oh, Espírito de Deus. É a geração da diferença. É a nossa geração. A geração da diferença. Eu preciso orar por você. Preciso. Tem mais alguém para vir? Isso, faz isso. Tem mais alguém para vir? Existe algo de Deus para ser liberado esta noite. Existe algo de Deus para ser liberado neste lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Isso, feche os teus olhos. Oh, Espírito de Deus, eu sinto muita presença de Deus neste lugar. Oh, Espírito de Deus, eu preciso que você feche teus olhos. Feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos. Oh, esconda-me, esconda. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. É o teu momento com Deus agora, isso. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas. Fala para Ele o que te impede, o que te afasta. Fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele. Fala. Oh, como eu amo o seu. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Oh, não, é você e Deus. Eu vou deixar, você e Deus. Como eu amo o seu nome. Isso, diga para Ele. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Isso, vai recebendo, pode receber. Oh, esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome. Diga. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu. Não é só juventude não. Se tiver alguém aí no meio da igreja que está dizendo: Daniel, eu preciso romper, é agora, vem. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Esconda-me em ti.
Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda. Eu queria chamar o pastor Adriano, a missionária Fabíola. Eu queria chamar os obreiros da casa autorizado para interceder por esses jovens. Eu sei que tem algo para ser liberado esta noite aqui. Emina soprefácia, alemanturi comanasai, emenevasaraia, emanacominasi andará o asseminai a terra. Decamanturi reminasi andará vaxé e até capramaxé. Decamanturi me cominava show me anassai. Decamanturi me que andoreviaçá. Elemanchomini que a sergue o manachandara mauetsa. Tebia sobre a saio chebre a comanácia. Emiando que me até que a prapa chanta camana. Decamanturi que o mini a sergue o vachomia. Remandará o índice promanu que até que a praça pode receber. Reminibi que obre a fome até que ataque a sá. Uma unção nova que desce sobre a tua vida nesta noite. Uma unção poderosa que desce sobre você agora. Remenique a proquiatasse andará vaxé. Pode receber a autoridade de Deus, autoridade de Deus, autoridade de Deus, autoridade de Deus. Tu vai influenciar muitos. Deus vai te levantar ainda. Ei, até que a prama xandará bacandará. Isso. A igreja intercede por eles. A igreja ora por eles agora. Tem algo para ser derramado aqui. Oh! Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Isso, recebe meu filho. Recebe meu filho. Recebe meu filho. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Isso, Rodrigo. Deus está colocando autoridade na tua mão agora. Deus está colocando autoridade na tua mão agora. Ora aí. Oh! Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Pode receber, pode receber, pode receber. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro abre a porta para ele. Abre a porta para ele. Abre a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha a glória de Deus, olha a glória de Deus. Batendo a porta do carpinteiro. Isso. E esse é o som. Carpinteiro. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Como eu amo seu. Tem um nome mais lindo que eu. Como eu amo seu. Se prepara para pregar com autoridade. Se prepara para cantar com mais unção. Oh, Emassa, Jomanacandara. Há uma unção nova descendo aqui. Há uma unção de renovo descendo aqui. Eu quero orar. Eu quero orar. Deus,
Senhor, aqui estão estes jovens. Meu Pai, eu faço parte dessa geração, a geração escolhida, a geração chamada e separada para um grande avivamento. Eu faço parte dessa geração, Senhor, que foi chamada para influenciar. Eu faço parte. Senhor, eu faço parte dessa geração que vai viver o sobrenatural. Eu faço parte, Senhor. E eu quero orar por eles esta hora, te pedindo, Deus, aviva eles. Oh, Espírito, aviva eles esta hora. Acende a chama que se apaga. Acende a lamparina que estava apagada. Acende o candeeiro que estava apagado. Senhor, que o Senhor possa fazer deles a diferença, Senhor, da glória nessa localidade. Meu Deus, eu te clamo agora. Senhor, eu te peço agora que o Senhor possa derramar nesta noite do teu sobrenatural sobre eles. Olha, Pai, que o Senhor possa levantá-los com mão forte. Que a partir de hoje, vidas sejam transformadas através destes jovens. Que a partir de hoje, vidas sejam salvas e o Senhor usará esses jovens como canal. Eu profetizo isso. Que a partir de hoje, olha, Pai querido, louvor não seja apenas um louvor, mas seja, meu Pai querido, um louvor de autoridade diferencial. Eu profetizo, eu libero, pelo poder que há no teu nome. Pelo poder que há no teu nome. Vem, pastor Adriano. Pelo poder que há no teu nome. Eu libero. Eu libero. Eu libero. Como eu amo seu nome. Receba agora da parte de Deus. Receba agora a autoridade de Deus. Você que está aí atrás, receba agora a graça de Deus. Receba agora o poder de Deus. Receba o poder. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.